O outono chegou oficialmente, mas para o assalariado, você não pode simplesmente viver aquela fantasia outonal da literatura, dos filmes, onde você vai se aconchegar no sofá com a sua mantinha, aquele chá fumegando na caneca e o seu gatinho no colo para ler durante horas na frente de uma lareira, né? Aquele ambiente maravilhoso, aquela casa quentinha com cheirinho de canela. Isso não vai acontecer. Eu estou no meio do meu dia de trabalho, mas eu não tenho aula até daqui a. Eu vou ter aula daqui a 40 minutos. Além de tudo, eu tô perdida no tempo, mas não interessa. O que eu quero fazer aqui vai ser tipo um vlog de leitura para eu avançar um pouquinho mais nessa leitura desse livro maravilhoso que eu ganhei. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá também, porque eu posto coisas bem aleatórias lá. Eu prometo que é legal. Eu ganhei esse livro aqui que se chama El Mal de las Mujeres. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, nunca tinha ouvido falar dessa autora, mas ela é uma crítica feminista. E quando eu bati o olho nesse título, nessa capa, com Ofélia no Rio, eu pensei, acabei de fazer um vídeo falando sobre isso. Que coincidência, né? Como é a vida. E pior que realmente foi a maior coincidência de todas, porque a gente tava, era o quê? Era um sábado, a gente tava passeando por um bairro bem aleatório, a gente resolveu entrar naquele bairro, a gente nem ia entrar naquele bairro, a gente topou com a livraria, nunca tinha entrado naquela livraria, e esse livro me encontrou. Porque é isso, né? Não é a gente que encontra os livros encontram a gente. Então, eu comecei a ler o livro, e para minha felicidade, a introdução desse livro tem muita coisa da introdução desse livro no vídeo que eu fiz sobre Mad Woman, mas eu preciso de mais um incentivo para continuar lendo e sair do celular. E é esse incentivo vocês que vão me dar agora, porque a gente vai continuar lendo, tá? E aí eu vou dando meu feedback para vocês. É assim que faz vlog de leitura? Não sei. Não sei como vocês fazem, mas, por exemplo, quando tem alguma parte no livro que me chama atenção, um parágrafo, uma linha, uma ideia e tal, eu costumo colar essa bagacinha aqui no livro. Eu não consigo sublinhar, não consigo usar marcador, não consigo usar lápis. Eu acho que isso é um trauma muito entre aspas, tá? Mas acho que fui condicionada pela escola a não fazer isso com os livros e até hoje eu não consigo fazer. Então eu uso essa coisa aqui para ir marcando. Inclusive eu já tenho até algumas marcações aqui e uma delas eu até coloquei um post-it para falar sobre Florence and the Machine. Foi a primeira anotação que eu fiz aqui, porque eu cheguei numa parte onde ele fala assim, como é que eu vou achar? Porque basicamente, assim, um resumo muito do resumo, essa autora fala sobre como é fácil para os homens dar esse rótulo de louca para as mulheres, certo? Você não pode fazer isso, filha. E aí ela vai falar o seguinte, eu vou ler para vocês, em espanhol. Vamos lá. Los hombres, en contraposición, se representan no solo como quienes poseen el juicio, sino también como quienes lo otorgan. Pueden concederlo o arrebatarlo de forma arbitrária a outros. E aqui ela está falando sobre esse poder que os homens têm de simplesmente conceder esse título. E aí eu lembrei muito da música One of the Greats, da Florence and the Machine, onde um dos questionamentos é quem é que outorga a grandeza? Quem é que vai falar quem é que vai dizer, quem é que vai decretar quem é grande e quem não é? É uma indústria que é dominada por homens, né? Então a gente sabe quem faz isso. E o que ela faz, no caso, é simplesmente se tornar a sua própria mitologia, se automitologizar através do seu próprio trabalho, através do seu cânon musical. Incrível, né? Então agora eu vou continuar a ler. Eu tô aqui na página 23. Pela hora, eu provavelmente não vou ler muito, mas me acompanhem até aqui, tá bom? Até aqui não, até lá. Vocês entenderam. Cheguei numa parte interessante aqui no finalzinho da página 23, para você ver, né? Isso aqui é um ensaio. Eu acho que ler ensaio é sempre uma leitura assim muito pesada, uma leitura que não é tão dinâmica, né, obviamente, e a gente acaba lendo um pouco mais devagar, porque muita informação para você assimilar e para você digerir, né?
Mas nessa partezinha, nesse tempinho aqui que eu li, basicamente o que a autora fala é que as mulheres loucas acabaram sendo adotadas, né, por muitas críticas feministas como sendo ícones de mulheres que lutam contra essa feminilidade imposta e tão rígida. Mas ela também fala uma coisa muito interessante aqui no final, onde ela diz o seguinte: você vai deixar a mamãe falar? Eu tô vivendo meu sonho de outono. Ela fala o seguinte, dessa vez eu vou traduzir para vocês. Uma autêntica investigação sobre a história da enfermidade nas mulheres não deveria romantizar a loucura como um dos males da mulher, nem aceitar uma equação básica entre feminilidade e loucura. Ao contrário, deveria investigar como, em um contexto cultural determinado, as noções de gênero influenciam na definição da enfermidade mental e, em consequência, em seu tratamento. Concordo plenamente. Vamos seguir. Eu não sei se a câmera vai estar pegando a carinha da Kylie, eu acho que não vai estar, mas, gente, essa gata, eu não tenho condição com essa gata aqui, dá vontade de morder a carinha dela. Virei a página e já achei mais uma informação interessante aqui para vocês, onde ela fala um pouco sobre a história da psiquiatria e a linguagem usada pela psiquiatria. E ela fala aqui que, tradicionalmente, raramente as questões de gênero foram levadas em consideração na história da psiquiatria, que muitas vezes eram levadas em consideração questões referentes à classe social, mas nunca ao gênero, e que as mulheres raramente eram ouvidas aqui, quase nunca. E aqui ela fala sobre esse silenciamento e confinamento feminino, me lembrei muito do livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, que é um livro que eu jamais quero voltar a ler na minha vida. Foi aterrorizante ler aquele livro. É aterrorizante ver qualquer coisa relacionada a esse conteúdo, relacionado a como essas pessoas foram confinadas lá dentro, como elas eram tratadas, a como elas eram desumanizadas lá dentro. E claro, levando em consideração o nosso contexto aqui, principalmente as mulheres, né? Aqui, inclusive, ela chega a abordar esse assunto, não de Barbacena. Mas em como muitas vezes as instituições, né, os manicômios aqui, eles eram alternativas de lugares para quando você não queria lidar com alguma mulher da sua família. Então, se alguma mulher estava, entre aspas, saindo do controle, se ela estava dando muito trabalho, se era uma filha de uma pessoa importante que ficou grávida e não estava casada, ou então se era uma mulher que estava deprimida, que estava estressada, que estava frustrada, elas eram mandadas para esses lugares, porque era a maneira mais fácil de lidar com isso. Não era tratando o problema. Simplesmente despachava as mulheres para essas instituições e acabou. Vocês sabiam disso, gente, que a sociedade inglesa se considera o epicentro mundial da loucura? Tô lendo isso pela primeiríssima vez. Passada, não sabia. Olha que bizarro isso aqui. Ainda falando do contexto da história da loucura na Inglaterra, né? Esse vai ser o nosso contexto aqui. Que ela fala que o seguinte, mesmo quando homens e mulheres manifestavam os mesmos sintomas, eles enxergavam isso de maneira totalmente diferente. Então, os sintomas dos homens eram sempre associados à pressão intelectual e econômica, né, de homens cultos, hombres cultos, e a enfermidade das mulheres estava associada à sua sexualidade e à sua natureza. Que curioso isso, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu fiz associando Taylor Swift à bruxaria, e eu falei do contexto da caça às bruxas, Idade Média na Europa, século XV.
E eu falei que as mulheres, né, formaram a maior parte das pessoas acusadas e executadas durante esse período. Então, basicamente, por você ser mulher, você já tinha aí uma prova contra você. Você nasceu do sexo errado. Você provavelmente é uma bruxa só porque você é mulher. E aí eles diziam que as mulheres, elas tinham mais conexão com o corpo, que elas eram mais carnais e que elas tinham o corpo e a mente muito frágeis e, portanto, elas estavam muito mais expostas aos encantos do diabo. Que desgraça, né? Que desgraça. Calma que eu não acabei. Página 26 só, tá, gente? Desculpa, vocês me perdoam. Que ela tá falando que um psiquiatra vitoriano chamado Henry Maudsley afirmava que, inclusive em casos de demência violenta, as mulheres não tinham o mesmo comportamento dos homens, elas não mostravam os mesmos sintomas tão, vamos dizer, vivazes, explosivos dos homens, sabe? Ela coloca aqui que elas não manifestavam a vivacidade e a energia dos homens e apresentavam uns delírios de grandeza muito mais sossegados e menos assertivos que se correspondiam com uma natureza mais amável. Fique doente, mas doente feminina, tá bom? Se controla. Acabei de reparar que eu já tinha lido essa parte, mas ainda bem que eu voltei, porque eu tinha esquecido de uma informação muito importante aqui para trás. Louca, maluca. Mas aqui nessa parte ela fala sobre uma coisa muito interessante, né, que eu acabei de falar dessa distinção entre como as enfermidades, como os sintomas eram diferentes entre homens e mulheres, né, como as mulheres apresentavam esses sintomas de uma maneira mais sossegada, talvez até de uma maneira mais lânguida, tem muito a ver com a sexualidade aqui, né. E ela fala que essa distinção entre, as enfermidades entre os gêneros começou no começo do século XVIII, quando a definição e o tratamento da loucura, eles tomaram um outro rumo. Porque antes as pessoas pensavam que os loucos eram brutos, então eles faziam essa associação de que uma pessoa louca era uma pessoa descontrolada, era quase um animal. Era uma coisa bruta, era uma coisa raivosa que você precisava controlar com correntes, sabe? Você tinha que confinar essa pessoa. E depois isso começou a mudar. Depois essa visão monstruosa que as pessoas tinham da loucura passou a ser uma visão um pouco mais compassiva. As pessoas começaram a entender que eram seres humanos que estavam sofrendo, que estavam doentes, né, que eram objetos de compaixão, ai meu Deus. E que o bom senso podia voltar para essas pessoas caso elas fossem submetidas a um tratamento correto. Foi a partir daí que essa dialética aí do bom senso, da loucura, começou a ganhar um significado sexual, né? E o gênero simbólico da loucura passou a ser a mulher e não mais esse homem bestial que precisava ser controlado através de correntes e ser confinado e ser quase abatido, né. Então na cabeça das pessoas era impensável ver uma mulher sofrendo, uma mulher tão frágil, uma mulher tão doce, uma mulher entendeu? Não podia. Óbvio, aqui ela fala que durante esse século, a figura da louca atrativa foi substituindo esse louco repulsivo, né, como paradigma do louco encarcerado e como ícone cultural. Tem até 2 estátuas aqui, eu vou tentar achar essa imagem para mostrar para vocês, que era assim que a loucura era representada. Mas também muito interessante que a partir dessa mudança, eles foram descobrindo como as mulheres eram maltratadas dentro desses manicômios, né, e isso acabou gerando repúdio na sociedade, e aí isso acabou levando a uma reforma psiquiátrica. Vamos continuar. Tive que interromper minha leitura porque
preciso entrar em aula agora, mas cheguei numa parte bem interessante onde ela fala sobre personagens que ajudavam a formatar essa imagem da louca, e ela cita 3 personagens. Ela fala de Ofélia, ela fala Jane La Louca, e ela também fala sobre Lucy, mas eu vou deixar para falar sobre esses personagens com vocês em outro vídeo. Obrigada pela companhia até aqui, um beijo e até o próximo, vlog da leitura.